perguntei, portanto, se há alguma dúvida em relação a algum dos dispositivos que tenham recebido antes de começar a discutir as questões. Alô, professor. Sim? Eu praticamente tenho recebido as suas mensagens. Tive a oportunidade, um pouco tardiamente, de receber, de poder adquirir esse documento. Não deu tempo praticamente para analisá-la em todos os sentidos, né? A sua totalidade. Mas confesso que também por motivos de algum atraso, devido ao pouco tempo que tenho tido ultimamente na organização das suas matérias, não é? Confesso que estou neste momento a organizar todas as matérias do início ao fim. Creio que já consegui, mas falta apoderar de todos os conhecimentos ao fundo daquilo que se está a tratar. Eu peço perdão porque não consegui ainda analisar todas. Né? Certo. Devido já a algumas ocupações que eu tenho tido que não está a permitir. Certo. Maria da Luz, sim? Maria da Luz. Muito bom dia. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, caras e caros colegas deputados. Então, vamos, portanto... Boa tarde. Alô? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Professores, estão a ouvir-me? Boa tarde. Estou a ouvi-la, portanto... Ok. Sobre o documento daquele PowerPoint, eu não terminei de ler tudo, mas só eu queria que o professor nos esclarecesse naquela, acho que é no PowerPoint ali, número 8, de que a realidade fundamenta essa coisa aí. Como é que nós podemos ver essa relação entre essas três palavrinhas aí, realidade, possibilidade e... A possibilidade, como é que nós podemos perceber? A ansiedade e a realidade. Exato. Muito obrigado. Portanto, acho que relativamente, portanto, ao Nikolai Hartmann, portanto, na relação entre esses três conceitos, portanto, a modalidade. Primeiro, nós temos que saber, portanto, aquelas noções iniciais de modalidade, portanto, tem a ver com as maneiras, não é? Modus em latim, daí a modalidade. Maneiras de o ser se dar. O ser se dá como ser necessário, ou como ser meramente possível, ou aquilo que é real. Por exemplo, dizemos que nós existimos como a realidade, não é? Tanto que, por exemplo, 2050 é uma possibilidade. Não é ainda uma realidade, mas é uma possibilidade. Pode vir a acontecer. A necessidade, portanto, há muitas verdades necessárias. Por exemplo, que 2 mais 2 é 4, não é? Membros do Governo. Sim. Pessoal, portanto, agradecia que, portanto, controlasse o microfone. Portanto, Eu digo que 2016... se nós associarmos a aula, portanto, ao Parlamento, fica muito difícil. É difícil. Certo? Portanto, então cada um controlasse o seu microfone. E quando falamos aqui dessas três modalidades, do ser como ser necessário, não é? Portanto, e esta é a ideia que, portanto, governa grande parte da ideia do ser na ontologia clássica. E há um texto excelente que eu fiz de referência, o texto de Etienne Gilson, na obra O Espírito da Profecia Medieval, no capítulo 3, que fala exatamente
do ser e a sua necessidade. Não é? Aí ele pega basicamente no texto, nos textos medievais, nomeadamente em alguns autores, como, por exemplo, São Tomás de Aquino e outros autores, Santo Anselmo, para mostrar que falar de Deus é falar do ser puro, não é? Daquilo que é e daquilo que existe. Então, falar, portanto, de um ser nesse sentido, significa falar daquilo que é e que não pode deixar de ser. Então, estaríamos a falar de um ser que contém em si a possibilidade de todas as demais realidades. E é exatamente por conter essas possibilidades que algumas dessas possibilidades podem vir a realizar-se. Então, quando essas possibilidades vêm a realizar-se, elas passam de possibilidade para realidade. Então, é neste sentido que o próprio Hartmann vê ainda, portanto, o fundamento da possibilidade na própria necessidade e o fundamento da realidade, portanto, na própria possibilidade. Não sei se está a acompanhar. Portanto, o ser necessário, ele contém todas as possibilidades. E algumas dessas possibilidades, portanto, realizam-se. E quando se realizam, passam a ser realidades. Então, nesse sentido que Hartmann, portanto, fundamenta a realidade na possibilidade e a possibilidade na necessidade. Ok. Não sei se está a acompanhar ou se está a fazer confusão. Sim, não, mais ou menos. Portanto, algumas dessas possibilidades podem ser realidades, quer dizer que nem todas podem ser realidades. Portanto, hoje explora-se muito, portanto, a possibilidade, a ideia de mundos possíveis. Não é? Portanto, bom, nós temos um que é este. Nós sabemos se existem outros mundos possíveis. Mas é possível que, portanto, enquanto possibilidade, sim. Tal como, por exemplo, nós podemos dizer que, por exemplo, qualquer um de nós aqui pode ser muita coisa. Pode ser pai, pode ser conselheiro, pode ser amigo, pode ser tia, não é? Mas nós não sabemos todas as nossas possibilidades. Ok. Sim, está bem. Mas algumas dessas possibilidades podem vir a realizar-se. A realizar-se, certo. Ok. Está bem, professor. Obrigada. Professor, nesta ótica de temporalidade, estamos a falar contra Estou a ouvi-la com um bocadinho de dificuldade. Pode repetir a pergunta, se faz favor? Eu disse que na ótica em que o senhor estava a explicar a temporalidade. Estão me ouvir agora, professor? Sim, se o senhor da temporalidade estava a falar da ontologia da presença. Ontologia da presença. Sim. Portanto, a ontologia da presença, o próprio nome já diz, no presente. Presente é o atual. Já não é mera possibilidade, mas é aquilo que atualmente existe. Então, nós encontramos, quando relacionamos as três dimensões do ser, nós dizemos o ser é, o ser era, ou ele será. Mas a partir de onde é que nós dizemos é? É no tempo presente. Não é? Então, se a realidade é aquilo que é, estamos a associar o é a uma determinada dimensão do tempo, que é o presente. Daí, então, a ideia do ser presencial, ou do ser atual. Não é? Então, quando dizemos que ser é aquilo que é, estamos aquilo que é no presente momento. Então, qual é a ideia do tempo que nós preservamos aqui? É a ideia do tempo como sendo inicialmente presente, o atual momento. Não é? Por isso que alguns autores definem o tempo como uma sequência de agoras. Então, uma sequência de agoras dá-nos aquilo que é, portanto, que é o presente. Então, o presente seria uma sequência de agoras. Portanto, um dos pensadores que assim define o tempo é Edmundo Husserl. O tempo, portanto, como um presente vivo. Porque quando eu recordo, não é, os 20 anos, portanto, passados 20 anos,
não é os 20 anos do antigamente que voltam a acontecer, não. É o meu pensamento agora que é estendido no tempo, há 20 anos atrás. Da mesma forma, quando eu imagino daqui a 10 anos, não é o daqui a 10 anos que acontece, não. É o meu pensamento atual, o presente, que é estendido no tempo daqui a 10 anos. Então, o Husserl falava de 3 dimensões do tempo. O presente, para o qual a atenção, não é? O passado, a retenção. E o futuro, a protenção. Por antes de acontecer. Então, quando nós falamos da dimensão do ser como aquilo que é, estamos a preservar uma determinada noção do tempo, que é o tempo presente. Esta é a essência da chamada ontologia da presença. Ser é aquilo que é, e aquilo que é no tempo presente. Se nós dissemos ser é aquilo que era, estaríamos a preservar já não o presente, mas o passado. Não é? Da mesma forma, se nós dissermos, portanto, possível, não é? Possível não está virado nem para o passado nem para o presente, mas sim para o futuro. E é por isso que nós encontramos aqui uma completa mudança da noção da temporalidade. Portanto, nós vemos aqui 3 dimensões do ser. É, era, será. E 3 dimensões do tempo. O presente, não é? O passado e o futuro. O que acontece na ontologia contemporânea é que ela deixa de ser uma ontologia da presença, ou seja, que diz que o ser é atualidade ou aquilo que é no presente momento, para dizer que o ser se joga como um conjunto de possibilidades. Não é? Portanto, se verem num dos dispositivos, Heidegger, portanto, um dos pensadores desta perspectiva, diz acima da realidade, que é o presente, mais elevada do que a realidade, é a possibilidade. Portanto, que nós somos a partir da nossa projeção no tempo. O que cada um de nós é agora, neste momento, enquanto alunos ou professores, é algo que nós projetamos ser. E é assim que Heidegger diz, não, o presente e o passado não são as dimensões autênticas do tempo, como ensinou a ontologia clássica. Porque nós existimos de olhos postos no futuro, tal como o cristão, que está de olhos postos no futuro, que é capaz de lhe trazer a salvação. Não é? Só responder, de certa forma, a pergunta que está, portanto, na parte final. Portanto, o cristão vive de olhos postos no futuro. Portanto, na obra Fé e Realidade de Pannenberg, ele fala disso. Portanto, aliás, o texto que eu já vos mandei sobre a concepção cristã da realidade. Um conjunto de acontecimentos, não é? Que tem como foco não o passado, porque no passado o homem foi pecador, mas o futuro, no qual o homem pode redimir-se. Não é? E a perspectiva aqui que nós encontramos é, nós, para Heidegger, nós não dizemos, nós existimos. Portanto, é por isso que vocês encontram, é que existir. Quando falamos de Heidegger. Existir para Heidegger é um simples estar aí, como a planta está aí ou a casa está aí. Mas, portanto, a planta ou a casa estão aí, mas não têm a consciência de estar aí. Nós, humanos, não. Nós estamos aí e temos a consciência que nós estamos aqui. É por isso que Heidegger não escreve simplesmente existir. Daí que é preciso distinguir o existencialismo da filosofia existencial de Heidegger. É uma outra coisa. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, a próxima aula, não esta, mas a próxima, é sobre Heidegger, portanto, que é a figura-chave da ontologia contemporânea, exatamente para podermos diferenciar o seu pensamento do existencialismo. Então, para responder a sua pergunta, a ontologia presencial, ela tem a ver com a noção do ser, compreendido enquanto realidade atual, não é? O presente e a preservação de uma determinada noção do tempo, que é o tempo presente. Ao contrário, a ontologia contemporânea, ela joga em grande parte na ideia do ser como pura possibilidade. E quando nós falamos da possibilidade, referimos-nos, então, já não ao presente, nem ao passado, mas sim ao futuro. E é assim que nós encontramos pensadores importantes como Marx, que sonha com o homem novo do futuro. Não é? É assim que nós encontramos Bergson, Henri Bergson, fala da
o tempo como elemento fundamental de evolução, capaz de trazer o novo, não é? Portanto, o novo é algo que está, portanto, não é algo que volta para o passado, mas é algo que vem no futuro. E é desta forma que a ontologia contemporânea, ela fixa-se mais na noção do tempo, na dimensão autêntica do tempo que acredita ser o futuro e não o presente ou o passado. Não sei, portanto, se está a acompanhar, portanto, ou se está a Sim, fazer mais professor. confusão. Não, professor, eu entendi. Já entendi agora que eu tinha lido e estava um pouco confusa entre este três momentos do ser. Portanto, há três momentos do ser, Então, que por é... isso que... Portanto, há três momentos do ser. Portanto, nós temos o era, que é o passado, corresponde... Portanto, se vocês tiverem, portanto, um caderno ou um lápis, podem fazer. De um lado, portanto, está o ser, de outro lado está... Antes do ser está o tempo. Não é? Vamos pôr três dimensões do ser. Portanto, o era, o é e o será. Vamos fazer corresponder essas três dimensões do ser para as dimensões do tempo. No era está o passado, no é está o presente e no será está o futuro. Então, é isso que é o tema da obra Ser e Tempo de Heidegger. Ali ele pergunta, por que é que os filósofos sempre falaram do tempo? Por que é que desde Parmênides os filósofos sempre falaram do tempo? E Heidegger fala então da ideia de uma copertença, ou seja, o tempo e o ser, portanto, diz Heidegger, num certo sentido, identificam-se. Por quê? Porque, diz ele, o ser é a temporalização da temporalidade. Então, reparem, nós dizemos é, mas como é? E de onde é que nós dizemos é? A partir de um tempo, que é o presente. Era a partir do passado e o será a partir do futuro. Então, Heidegger diz, então, qual é o sentido? Qual é o sentido? Não é o significado aqui. Qual é o sentido? Só para entender, para concluir. Qual é o sentido? O sentido para Heidegger é aquela coisa a partir da qual nós compreendemos algo. Então, quando ele pergunta qual é o sentido do ser, ele está a perguntar a partir de onde é que nós falamos do ser. Quando dizemos era e será, a sua resposta é o tempo. Daí o título Ser e Tempo, que é uma obra-chave e uma das obras, portanto, fundamentais da ontologia contemporânea. Sim, alguém queria fazer uma pergunta? Sim, professor, era eu, porque eu não li todos os slides, porque quando, como eu disse ao senhor, só quando o senhor me enviou, que eu consegui ler. Então, na parte onde que ele define estas três temporalidades, o Heidegger fala da efetividade, realidade e possibilidade. No entanto, a efetividade é o passado, a realidade é o presente e a possibilidade é o futuro, né? Vamos para efetividade. Sim, realidade e possibilidade. Portanto, a efetividade... das temporalidades, era, é e será. Exato. Portanto, sim, não sei sim. se não se está a misturar, portanto, Heidegger e Hegel. São dois pensadores diferentes. Não é? O Hegel é uma Sim, figura... eu estou a dizer que Hegel fala do verbo ser, certo? Estou a ouvi-la com um pouco de dificuldade, Claudina. Só estava Da efetividade... Fala Então, da temporalidade como... Alô, professor? Estou a ouvi-la. Sim, eu estava a dizer que o Hegel fala da temporalidade como era, é e será. Certo? Portanto, isso aqui, portanto, corresponde mais, não tanto a Hegel, mas você está a falar de Heidegger. São duas figuras diferentes. Mas
eu acho que, portanto, quando você fala portanto, da efetividade, essa é uma linguagem mais de Hegel, esquece Hegel, lê-se Hegel, ok? Eu acho que é de Hegel que você está a falar, ou não? Sim, professor, acho que eu estou a confundir esses dois. Exato, você está a falar de Hegel, não é? Hegel fala da necessidade, não é? Ao qual associa a ideia, portanto, do ser, o absoluto, portanto, o divino, portanto, em Hegel nós encontramos a consumação dessa ideia do ser como ser necessário, que é Deus, não é? E depois ele fala da efetividade, ou seja, aquilo que é a realidade, portanto, atual. Efetividade é a mesma coisa que realidade. Aquilo que é efetivo, aquilo que é, portanto, existe como algo concreto, a realidade. Depois ele fala da possibilidade. Mas também em Hegel, nós encontramos novamente a ideia da, portanto, que é referida no texto como a seção fraca da possibilidade, ou seja, a redução da possibilidade àquilo que é necessário e àquilo que é real. Então, o que nós encontramos? Aqui há dois modelos de pensar o ser. Uma coisa é pensar o ser como aquilo que é, portanto, necessário, né, e do qual depende o possível e, portanto, o real. Outra coisa é pensar o ser como, de alguma forma, como o possível, mas subordinar o possível relativamente àquilo que é realidade e, portanto, ou necessidade. Então, nós aqui no texto distinguimos a seção fraca da possibilidade, é dizer, sim, a possibilidade é algo com o qual nós devemos ter em conta, já que é o modo de ser, é uma realidade do ser, uma das maneiras de o ser se dar, mas a possibilidade só existe dependendo da realidade, ou então neste caso, falamos de uma realidade possível. Não é? Aquilo que existe já não é meramente o possível, mas aquilo que é real. Então, falamos de uma realidade possível. Portanto, quando nós fazemos a possibilidade de depender da realidade ou de um ser necessário, nós estaríamos ainda dentro da chamada acessão fraca da possibilidade. Então, a acessão fraca da possibilidade é dizer não, a possibilidade existe, mas é algo que depende ou daquilo que é real ou daquilo que é necessário. Bem diferente é pensar a possibilidade numa acessão forte, dizer não, a possibilidade é aquela dimensão que caracteriza propriamente o ser. Não é? Se nós voltarmos a Santo Agostinho, ele diz, não me perguntes o que é o tempo, mas não me perguntes o que é o tempo. Se não me perguntares, eu sei. Mas se me perguntar, já não sei. Porque o passado não é, o presente vai deixando de ser e o futuro ainda não é. E diz Santo Agostinho, o tempo parece que é aquilo que vem daquilo que ainda não existe, que é o futuro. Porque o tempo não para. Então, há essa característica do tempo de continuamente se dar, nós chamamos de ubiquidade. Ubiquidade é uma contínua existência. O tempo não para. Nós é que vamos dormir, mas o tempo não para. Podemos até parar o relógio de medir o tempo, mas o tempo não para. Então, a consciência da duração de Santo Agostinho, a partir daí que nós medimos. Portanto, o tempo é através da consciência da duração. Por exemplo, desde quando começou a aula até agora. É assim que nós medimos o tempo. Não é? É por isso que Aristóteles já dizia, o tempo é o número do movimento segundo um antes e um depois. É isso que os nossos relógios fazem. Medir um antes e um depois. E, então, o tempo é algo que vem daquilo que ainda não é, daquilo que é possível. E é esta concepção do tempo, razão pela qual Santo Agostinho permanece como figura-chave no pensamento sobre o tempo, passados ainda 11 séculos. Né? Ou melhor, portanto, desde o tempo de Santo Agostinho, portanto, até agora, ele permanece, portanto, a figura-chave, aliás, mais do que 11 séculos. Portanto, temos 15 ou mais séculos, portanto, do 15 século, de Santo Agostinho a dizer que a verdadeira dimensão do tempo, à semelhança por o cristão está de olhos postos no futuro, é a partir do futuro. Não é?
Cristo virá no futuro. Não é? O reino de Deus não aconteceu ainda, virá. Não é? Virá para salvar os vivos e os mortos. Então, não há nenhum passo da metafísica cristã, aliás, do pensamento cristão, que não tenha por base uma metafísica. E nesse sentido, quando falamos então destas três coisas, nós temos de distinguir a concepção necessitarista do ser, que é entender o ser como necessário. Necessário significa aquilo que é, aquilo que sempre foi e possivelmente também aquilo que sempre será. Mas no ser necessário nós encontramos duas coisas. Aquilo que é e que não pode deixar de ser. Encontramos basicamente a noção, a dimensão, portanto, do passado e do presente do tempo. Na concepção, portanto, fraca da possibilidade, nós admitimos a existência da possibilidade, mas ela depende daquilo que é necessário ou daquilo que é a realidade ou efetividade. Na concepção, portanto, forte da possibilidade, o ser existe antes de mais como possibilidade. Portanto, a realidade é uma possibilidade que chegou a tornar-se algo efetivo. E é a partir desta nova visão do ser que nós podemos falar da grande parte da ontologia contemporânea. Ou menos filosofias contemporâneas. O existencialismo, por exemplo. Podem pedir ao vosso professor de filosofia que vos fale um pouco do existencialismo. Basicamente, o existencialismo é o quê? É partir daquilo que já é exist para estabelecer aquilo que nós podemos ser. Então, a dimensão da filosofia existencialista e da filosofia da existência é a dimensão do possível. E é por isso que nós encontramos Torturien e Jasper, que fala de estabelecer as possibilidades do homem. O que é que nós podemos ser? Ou mesmo Nietzsche. Nietzsche fala, o homem é uma ponte para o super-homem. Ele pode ser algo mais do que aquilo que ele é, portanto, atualmente, um ser meramente racional. O homem tem que voltar para uma outra dimensão, que é a sua dimensão animalesca dos instintos. Aquilo que lhe caracteriza como humano, demasiado humano, é a nossa dimensão animalesca. Essa é a exigência de Nietzsche. Humano, demasiadamente humano, ou seja, é ir além da razão. Reencontrar aquilo que a moral sempre nos ensinou a pôr de lado, a chutar para o canto, que é a nossa dimensão animalesca e instintiva. E isso, diz Nietzsche, é algo que nós temos que recuperar. Então, o que é que nós podemos ser? Daí, na obra de Nietzsche, Ecce Homo, ou seja, eis o homem, não é? É um termo bíblico, eis o homem, não é? O que é que o homem pode ser? Então, a filosofia existencialista, ela parte daquilo que o homem é, tal como ele existe no cotidiano, na sua vida cotidiana, todos os dias, para estabelecer as suas possibilidades. Reparem que cada um de nós, tendo em conta as nossas possibilidades, não é? Depender da nossa capacidade. Se nós queremos ser engenheiro, vamos tentar ser engenheiro. Se nós queremos ser pai, vamos tentar ter um filho. Portanto, o filho é aquilo, não é? Não por ser uma coisa, mas aquilo que nos categoriza, não é? Na categoria de pai. Ninguém é pai sem ter um filho. E, neste sentido, há muitas possibilidades que nós podemos realizar. E pensar no ser como possibilidade é pensar, sobretudo, a partir do futuro como a dimensão autêntica do tempo. Portanto, os dispositivos, portanto, estabelecem as três concepções do ser, o ser como necessário, o ser como possível, mas possível subordinado ainda ao real, que é o necessário, e o ser como possibilidade pura, que é a concepção forte da possibilidade. Algo que se emerge na filosofia com pensadores como Marx, tanto Henri Bergson, Ernest Bloch, na sua obra O Princípio de Esperança. Repara, esperança não é esperança no passado. A esperança é um sentimento que nós temos relativamente ao futuro. Relativamente ao passado, nós temos a recordação. Mas a esperança é algo no futuro. Portanto, é a obra de Ernest Bloch que aparece ali. Portanto, O Princípio de Esperança. É uma obra assim, bem grande, em vários volumes, que nos fala, sobretudo, da esperança como algo
próprio do nosso tempo, que se deve exigir próprio ao nosso tempo. Portanto, há uma obra contra esta obra, que é a obra de um grande filósofo alemão, aluno de Heidegger, que se chama, portanto, em Jonas, que é o princípio da responsabilidade. Em Jonas diz então, mais do que esperança, é preciso termos a responsabilidade com o princípio da nossa ação. Não é? E quando Heidegger, então, aqui fala também da possibilidade, ele está a falar do ser como aquilo que é possível. É por isso que ele diz, logo no início do seu tempo, mais elevada do que a realidade está a possibilidade. Mais elevado daquilo que cada um de nós é neste momento, estão aquelas coisas que ainda nós podemos ser. São as nossas possibilidades existenciais. Portanto, os dispositivos, portanto, estabelecem 3 concepções do ser. Ser como ser necessário, ser como ser possível no sentido fraco e ser como ser possível no sentido forte. Portanto, essas 3 noções têm que estar claras. Estamos perdidos. Professor, não. Sim? Professor, posso fazer aqui uma pergunta, professor? Pode fazer perguntas. Peço desculpa se houver alguma interrupção, porque estou junto com os colegas aqui. E peço desculpa por alguma interrupção. Professor, é assim. O professor, quando nos fala sobre essas dimensões, aqui, essas 3 dimensões, nos falou de, pegando no Heidegger, o professor nos falou que ele divide o ser em 3 momentos. O era, Exato. é e será. Eu queria perguntar se ele faz essa ligação com aquilo também que o Husserl divide, também com o tempo que o Husserl divide, que é o passado, o presente e o futuro. Agora, Exato. só que eu não entendi bem. Aqui eu escrevi alguma coisa aqui, não entendi bem. Ele disse que o sentir do ser é a partir de onde nós falarmos do tempo. O sentir do ser é aquilo a partir de onde nós falamos do ser. Do ser. Ok. Do ser. Ou seja, Sim. quando nós dizemos era, a partir de onde e de que coisa que você diz era. Não é? Ok. Sim, professor. A partir de que coisa que você diz é. A partir de que coisa que você diz será. Portanto, quando nós dizemos é, estamos a referir claramente ao presente. Não é? Ok? Quando dizemos era, estamos a referir ao passado. Quando dizemos será, estamos a referir ao futuro. Daí que ele fala de uma relação mútua. Portanto, na filosofia nós não falamos dessa mutualidade, mas da copertença, de uma pertença conjunta. Ou seja, o ser pertence ao tempo, como o tempo também pertence ao ser. Não é? Daí que Heidegger diz, na sua obra de 1924, História do Conceito do Tempo, e uma outra obra antes, de 1923, também intitulada dessa forma, sobre História do Conceito do Tempo, aliás, 24 é o conceito do tempo. 23 do conceito do tempo é a mesma coisa de falar do conceito do ser, porque há 3 dimensões do tempo que correspondem às 3 dimensões do ser. E ele diz, esta deveria ser a tarefa a qual a filosofia devia explicar. Porquê que isto é assim? O homem não inventou isso. O homem simplesmente constata que isto é assim. Ele não pode mudar isso. Essas 3 dimensões do tempo que correspondem às 3 dimensões do ser. O homem não pode mudar isso. E isso Heidegger, é uma das coisas que Heidegger diz, é uma das verdades que transcende o homem. Ou seja, o facto de haver 3 dimensões do tempo que correspondem às 3 dimensões do ser. Portanto, quando falamos disso, e me pergunta sobre o Husserl fala de 3 dimensões do tempo, onde, na sua obra de 1907, não é? Que tem textos também que continuam até 1916, 17,
num conjunto de textos, chama Lições sobre a Consciência Interna do Tempo. O que é a consciência interna do tempo? É a consciência que nós temos da duração dos fenómenos. Por exemplo, eu tenho a consciência desde quando o Arnaldo fez a pergunta até quando terminou. A isso reporta um pouco Santo Agostinho que nos dizia que é a partir da consciência da duração que nós medimos o tempo. Desde quando comecei a responder ao Arnaldo até agora. Não é? É através da consciência da duração dos fenómenos que nós medimos, portanto, o tempo. Não é? Por isso, quando, por exemplo, estamos estressados, achamos que o tempo, às vezes, não está a acelerar ou que está a ir devagar demais. Não é? E isso dá-nos a ideia de que não é possível medir o tempo sem a alma humana que mede o tempo. Daí que Santo Agostinho, na sua obra, portanto, Confissões, logo intitula A Alma e o Tempo. Quem mede, portanto, o tempo é a alma. Portanto, não pode haver medição do tempo sem a alma humana. Não é? E é por isso que Heidegger, por exemplo, em 24, na obra O Conceito do Tempo, ele diz, ao invés de perguntar o que é o tempo, deveríamos perguntar quem é o tempo. Quem é que mede o tempo? Não é? O único, portanto, ser que mede o tempo é o homem, neste sentido. Não é? Ou que, pelo menos, nós conhecemos que tem os registros, não é? Pode acelerar o tempo, pode parar a medição do tempo, neste sentido, mas é incapaz de parar o tempo. E essa dinâmica, não é? O tempo é própria da realidade. O homem simplesmente pode medir, pode constatar, pode acelerar, pode parar a medição do tempo, mas ele não pode parar. Então, o Husserl diz que, na verdade, o Husserl ainda faz parte, do ponto de vista de Heidegger, da concepção presencialista do ser. Porque, para o Husserl, diz que o tempo é exatamente o presente vivo. Então, esse presente vivo exige o quê? Exige a nossa atenção. Não é? Nós temos que estar em condições de captar, de ter essa consciência, não é? Do tempo, do agora. Portanto, isso nós dizemos, a atenção que eu tenho, não é? Que a nossa consciência tem, de que estão a ocorrer fenómenos no agora. Então, Husserl fala que o tempo é basicamente um presente que é estendido no tempo, não é? Dá-nos, portanto, aquilo que é o passado. Então, em relação ao passado, Husserl fala da retenção, da memória, não é? Se nós não tivermos a memória, nós não conseguiremos recordar de nada. Não é? Retenção. Mas isso também, essa retenção pode ser não elevada para a retenção, para o passado, mas para o futuro. Não é? Isso dá-nos aquilo que você chama de proteção. Não é? Então, há três maneiras da alma pensar aqui. A atenção para o presente, a retenção para o passado e a proteção para o futuro. E é por isso que Heidegger, na introdução a essa obra de Husserl, Heidegger foi aluno de Husserl inicialmente, e quando Husserl ia para a Reforma e perguntaram quem é que você gostaria que lhe substituísse portanto, na cátedra na sua universidade. Husserl indicou Heidegger, mas não sabia que Heidegger estava a preparar uma obra que era contra ele, que é o Ser e Tempo. E Heidegger diz mais tarde, se houve quem contra o qual eu escrevi, foi contra o Husserl. E Husserl diz, o senhor escreveu coisas porque você nunca percebeu aquilo que é filologia. Heidegger responde, dizendo que, graças a Deus, eu nunca quis perceber a filologia como o senhor também percebe a filologia. Então há uma diferença substancial entre dois pensadores, de tal forma que nós encontramos estas duas figuras principais da filologia, com escolas. Há pensadores da filologia que são husserlianos e há pensadores da filologia que são heideggerianos. Portanto, onde eu estudei, eu costumo sempre dizer aos meus alunos, um professor nosso dizia, os heideggerianos são uma espécie de praga que apareceram por aí na filosofia. E não havia diálogos entre os husserlianos e os heideggerianos. Mas Heidegger disse que o tempo, tal como Husserl o pensou, enquanto uma estrutura de retenção de atenção e proteção, corresponde à verdadeira dimensão do tempo. Ou seja, enquanto a retenção está para o passado, a atenção está para o presente e a proteção está virada para o futuro. Mas a diferença aqui deve
ser tido em conta. Para Husserl, o tempo é essencialmente presente e vivo, que é estendido para o passado ou para o futuro. Para Heidegger, a dimensão mais latente do tempo é o futuro. Nós existimos com olhos postos no e a partir do futuro. Portanto, é esta, portanto, a diferença e a semelhança que existe entre os dois pensadores. Perfeitamente, professor. Professor, obrigada. Através da explicação eu entendi melhor e acho que eu estava a confundir o pensamento desses dois autores. E, professor, só para terminar e deixar que os outros colegas intervirem, eu, anteriormente, quando se falava do ser como necessário, ser como possível, não, como possibilidade pura. E exatamente, eu tinha a ideia de ser como necessário, Deus, e ser, porque é necessário, tudo resume a ele, ou tudo existe através dele. Por isso que eu fiquei com essa ideia. Queria que o professor me explicasse. Essa ideia está correta. Está correta. E ser como possível, e eu, pensei em um homem como possível, pode ou não existir. E ser como possibilidade pura, agora eu não tenho nenhuma ideia. Sinceramente, não sei o que é. Por isso eu queria que o professor me esclarecesse entre esses dois pontos, ser como possibilidade e ser como possibilidade pura. Portanto, a possibilidade, quando nós estamos a falar da possibilidade, portanto, o texto mostra-nos que a ideia da possibilidade, a controvérsia acerca da possibilidade, é algo que sempre esteve presente na filosofia, a ponto de alguns dizerem que, se é possível, porque ainda não é real. E não sendo real, então não é. Então, daí que alguns autores sustentaram que o possível não existe. Okay? Porque o que realmente existe é aquilo que é real. Portanto, real, portanto, nesta perspectiva, se é real, não é meramente possível. Não é? Ou se é real, significa que deu um passo além daquilo que era a mera possibilidade. Mas o texto também mostra-nos que, portanto, Aristóteles foi o primeiro grande pensador da questão da possibilidade, com a sua teoria de atipotência. Portanto, a possibilidade é algo inerente a qualquer realidade. Porque o Arnaldo existe aqui como digo eu, como pai, como profissional, como isto, como aquilo. É uma realidade que você é o pai profissional. Sim. Mas dentro da sua realidade, você incorpora um conjunto de outras possibilidades. Então Aristóteles mostra-nos que toda a realidade é dotada de possibilidades. Ok? Sim, Mas sim. para Aristóteles, a possibilidade é algo que decorre de uma realidade. E é por isso que nós que mesmo pensando a possibilidade, Aristóteles ainda está preso na concepção fraca da possibilidade. A possibilidade é algo, tanto que ocorre, ou que pode ocorrer, mas a partir de uma realidade. Portanto, a mudança para Aristóteles, a mudança que é algo que tem a ver com a potência é aquilo que não é, mas pode vir a ser, a mudança é algo que ocorre no interior do ser, porque não é mudança de nada, de um nada. Não, é mudança de uma coisa que já é. É algo que ocorre no interior do ser, no interior de uma atualidade, de uma realidade. Então, o texto mostra-nos que, apesar de Aristóteles ser o grande pensador da possibilidade e da realidade, no entanto, pensa ainda a possibilidade no interior da lógica da realidade. E é por isso que o texto o associa ainda à figura da concepção fraca da possibilidade. E, no entanto, quando falamos já não da potencialidade, não como, portanto, uma mera possibilidade que pode acontecer, não é? Mas como pura possibilidade, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar sobre do tempo futuro, não é?
repare que quando nós falamos do tempo, eu pergunto-lhe o passado deixou de ser, já não é? E o presente no qual acabei de falar tornou-se passado, deixou de ser. Sim. E é por isso que Santo Agostinho diz: não me perguntes o que é o tempo, porque se não me perguntar eu sei, mas quando eu vou dizer, tornou-se passado, e o passado já não é, aquilo que era presente deixou de também de ser. E o futuro ainda não é. Então daí que Santo Agostinho recorda-nos da problemática do tempo. Já Aristóteles perguntava: o tempo está mais próximo do ser ou mais próximo de um não ser? Se o passado não é, se o presente deixou de ser e o futuro ainda não é, parece que o tempo está muito mais próximo do não ser, do que o ser. Não é? Física de Aristóteles, livro 4. Não é? E aí, portanto, a grande obra, a primeira grande meditação sobre o tempo na filosofia, nós encontramos no livro 4 da Física de Aristóteles. E quando então falamos da possibilidade, tanto pura, é o futuro. É disso ainda que não é, que nasce o próprio presente, que depois torna-se passado. Então, o futuro é essa possibilidade pura. E é a partir desse horizonte, não é, que o homem contemporâneo pensa a sua própria existência. Não a partir do passado, que já não é, não a partir do presente, que se tornou ou vai se tornar no passado, mas a partir de aquilo que ainda não é, que é a possibilidade pura. Daí que, tanto, por exemplo, no secundário, estuda-se aquela ideia do homem como projeto. Bom, projeto, a gente não faz projeto virado para o passado. No máximo, a gente faz um projeto no presente, mas virado para o futuro. E é esta concepção, é esta intuição de que a nossa existência é algo que se faz a partir do futuro que constitui a linha de argumentação fundamental de autores como Marx, como Bergson, como Ernest Bloch e, em particular, Martin Heidegger. Não sei tanto se fui capaz de responder a sua pergunta. Sim, professor, entendi perfeitamente. Já entendi. Mais questões, portanto, que tenham surgido, portanto, da vossa leitura? Vocês, na introdução à filosofia, já estudaram Hegel? Ainda não, professor. Portanto, como podem ver, portanto, em Hegel apresenta, por assim dizer, a figura, a última grande figura da filosofia moderna é Hegel. E Hegel considerava a si mesmo como sendo alguém que tinha sintetizado toda a história da filosofia. E, neste sentido, portanto, ele se inspira muito em Heráclito, não é? Da luta dos contrários. Então, para Hegel, toda a realidade se deve pensar numa oposição entre o finito, o infinito, não é? Entre, portanto, a determinação e indeterminação, entre o possível e o real, e a sua filosofia é inspirada em grande parte por Heráclito. E ele mesmo diz que não há linha da sua filosofia que não tenha, não é, inspirado em Heráclito, mas também em Parmênides. E considerava Kant uma figura importante, mas que tinha falhado em algumas partes essenciais. E quando falamos de Hegel, há várias linhas de interpretação. Ele pode ser interpretado numa perspectiva, portanto, puramente antropológica, como fizeram os pós-hegelianos, não é? De pensar o ser a partir da razão humana, ou ele pode ser pensado numa linha de investigação ontológica, que é pensar o ser em si mesmo. Então, há várias linhas de interpretação de Hegel.
e não é fácil compreender a filosofia de Hegel se vocês não tiverem algum contacto com a filosofia de Hegel. Portanto, a próxima aula, sim, é exclusivamente sobre reações contra a filosofia de Hegel. Então, por isso, peço-vos que leiam com atenção, portanto, os dispositivos, tentem tirar algum apontamento para a próxima aula, se tiverem, portanto, alguma dúvida em relação a Hegel, tentem ver conceitos importantes como o conceito de fenomenologia. O que é fenomenologia para Hegel? Para Hegel, a fenomenologia tem a ver com a maneira como o espírito humano se mostra no seu processo de autoconhecimento. E é por isso que ele diz a longa travessia, a longa experiência que o espírito passa desde a consciência sensível até à razão absoluta. Então, em alemão, portanto, a palavra experiência diz Erfahrung, corresponde à ideia de atravessar. Por isso nós dizemos, uma pessoa experiente é uma pessoa que já, portanto, atravessou várias coisas. Não é que tenha muitos anos de idade. Pode ser uma pessoa que, aos 20 anos, no entanto, já passou por várias coisas. Por exemplo, é experiente na matéria. Não é? Hegel descreve, portanto, a sua fenomenologia como a longa viagem que o espírito faz no seu processo de conhecimento. Por isso ele sintetiza isso com a palavra a experiência que o espírito faz de si mesmo. Portanto, a fenomenologia tem a ver com as diferentes formas como o espírito se mostra. Desde a religião, a arte, a filosofia, são diferentes formas do espírito se mostrar para Hegel. Portanto, não se pode falar da superioridade da filosofia sobre a arte ou sobre a religião, porque são diferentes formas do espírito ou do absoluto ou de Deus se mostrar. E Hegel é um pensador importante. Então, grande parte da filosofia contemporânea é uma reação contra isso que os contemporâneos disseram que eram abusos da filosofia especulativa de Hegel. É uma figura, portanto, que vocês devem ter em mente, que vai determinar em grande parte aquilo que é objeto da nossa próxima aula. Mas, portanto, perguntas que estão no dispositivo, portanto, algumas delas são claras, respostas claras. Como é que teria a concepção de chegar ao paradigma necessitarista do ser, ou necessidade do ser? É identificar o ser com aquilo que é necessário. E isso é algo que vem desde Parménides. Parménides, logo, portanto, num dos fragmentos diz é necessário que o ser, o pensar e o dizer sejam. Então, a necessidade do ser começa ali. Não é? E depois chega a filosofia medieval que nos diz ser é o nome puro de Deus. É o nome de Deus. E é por isso que Gilson nos diz que, para os medievais, quando dizemos que Deus não existe, estamos a contradizer. Porque estamos a dizer, se Deus é o ser, estamos a dizer que aquilo que é, não é. Isto é contradição, diz Gilson. Portanto, é muito importante vocês, por exemplo, se alguém quiser fazer o trabalho sobre a necessidade do ser no pensamento medieval, portanto, pode fazer o seu trabalho final sobre isso e inspirar grande parte na argumentação de Gilson e de outros autores que nos falam, portanto, desse tema. E, na verdade, esse é um tema que vem de Boécio. No século V, Boécio perguntava se o ser das criaturas é a sua essência. Não, as criaturas existem. A resposta de Boécio foi não. O ser das criaturas não é a sua essência, porque as criaturas, embora sejam, não faz parte do seu ser existir. Porque as criaturas poderiam nunca ter sido se Deus assim não quisesse. Então, como é que a concepção ontológica do pensar chega à ideia de necessidade de ser? Definindo o ser como aquilo que é necessário. Não é? E, portanto, aqui há outras perguntas, mas vocês podem fazer as vossas perguntas, portanto, e estas podem ficar para responderem por meios próprios. Bom, vou escolher aqui uma das perguntas. Estão a ouvir? Então, uma das perguntas que é, portanto, o 3.
E, portanto, pergunta número 3 e pergunta, portanto, número 4. Pergunta número 3 diz: serão as modalidades, ou seja, a realidade enquanto existência ou inexistência, a possibilidade de impossibilidade, necessidade e contingência, modos de ser no seu aparecer ou mero modos de conhecer da razão humana, como pensava Kant? Justifica a sua resposta. Alô? Alô? Sim, professor, já Estamos a ouvir, professor. Estamos agora a Já estão pensar. a ouvir? Sim, Sim. estamos. Certo. Creio que todo mundo está a ouvir. Você desculpa se não estou a pronunciar bem, porque eu fiz uma pequena cirurgia e ainda não aprendi a falar. Portanto, com o novo dispositivo dos dentes. Portanto, a pergunta era se, do vosso ponto de vista, as modalidades, a realidade, a possibilidade, a impossibilidade, a necessidade, a contingência, são maneiras do ser ou se são meras maneiras de conhecer da razão humana? Professor, meras maneiras de conhecer a razão humana. Como pensava Kant, não é? Sim, portanto, uma das pessoas aqui diz, portanto, tem a ver com a ideia, portanto, de meros modos de conhecer. Alguém discorda, alguém quer contrapor, ou nós reconhecemos, por exemplo, que além de modos de conhecer, há coisas que são reais, há coisas que são possíveis, há coisas que são impossíveis, há coisas que são contingentes e há coisas que são necessárias. O professor poderia repetir, cortou e eu não entendi a questão. Vou repetir, portanto, do vosso ponto de vista, há coisas na realidade que são em si mesmas, não é? Possíveis, reais, contingentes, necessárias, impossíveis, ou tudo isso depende apenas do nosso modo de conhecer? Professor, eu acho que depende do nosso modo de o conhecer. Posso, professor? Sim, pode. Professor, eu não sei se... Aliás, sei que eu não estou em condições de contradizer Kant, mas eu não creio que esse é simplesmente o modo de conhecer, né, da razão humana. Porque senão a interpretação, por exemplo, falamos do necessário, por exemplo, de Deus, se é apenas o nosso modo de interpretar, de certeza dava razão a quem, por exemplo, interpretava de uma outra forma, que Deus não existisse. E não sei se estou aqui a confundir, porque o que me deixa entender aqui é que Kant, e tudo, por exemplo, que nós aqui, por exemplo, estamos a falar sobre, por exemplo, o ser necessário, o possível e como possibilidade pura, e na ideia de Kant, eu fico a entender, quer dizer, que é o nosso entendimento, é o que nós, quer dizer, que não é algo real. Por isso que... Para Kant, as modalidades dependem das nossas maneiras de conhecer. Conhecer de forma, portanto, necessária, portanto, aquilo que eles têm de juízos analíticos. Os analíticos são juízos que exprimem aquilo que é necessário. Por exemplo, dizer um quadrado tem 4 lados, é aquilo que necessariamente tem 4 lados iguais. Mas aí nós podemos perguntar a Kant. Portanto, o quadrado é uma coisa que em si mesma tem 4 lados iguais, ou é a nossa ideia que faz com que o quadrado tenha 4, ou é a nossa ideia de quadrado que desenha essa realidade e cria essa realidade de uma figura geométrica que tem 4 lados iguais. Exatamente. A razão humana simplesmente descobre que o quadrado é uma figura geométrica que tem 4 lados iguais, ou se ela quiser, ela pode fazer um quadrado que não tenha 4 lados iguais. Professor, é nessa mesma ótica aqui, porque eu creio que o quadrado, por si mesmo, tem esses 4 lados iguais. Não é, isso não é,
será que é a ideia que nós fazemos do quadrado, que tem 4 lados iguais? Não. Todos nós conhecemos o quadrado que tem esses 4 lados iguais. De certeza, se nós não podemos fazer uma outra ideia do quadrado com uma outra forma. Não sei se fiz-me entender, professor. É nessa ótica que eu estou, por exemplo, a relacionar isso com Deus. Deus é o necessário. Deus existe como Ele é. Não há nada que pode mudar, ou Ele não pode existir por uma outra causa. Se nós, por exemplo, pensarmos aqui na ideia do Kant, Deus poderia também existir por uma outra causa, né? Mas eu creio que essa eu não vou, sinceramente, Kant, posso estar confundido. Na crítica da razão pura, ele diz que Deus é uma mera idealidade, um ser ideal, ou seja, um ser do nosso pensamento, uma ideia da razão. Não é? Mas é uma ideia razão... que a razão cria, portanto, diz ele, do ponto de vista de Kant, a realidade de Deus dependeria da razão humana, quanto a razão cria uma ideia de que existe um ser necessário. Não é? Portanto, o ponto de vista da epistemologia kantiana é claro sobre esta questão. Portanto, Deus é uma ideia da razão. E como ideia da razão, significa que depende da razão humana. Portanto, é essa questão que nós estamos aqui a discutir. Não é? Por exemplo, 2 mais 2, isso dá 4. Isso é algo que é uma realidade em si mesma, é o modo de ser da realidade, ou depende, portanto, da razão humana. Ou a razão humana simplesmente constata que isto é assim. É isso que nós estamos a discutir. Oh, professor, eu acho que a razão humana constata que isso é assim. Portanto, eu acho que então, não poderia ser de outra forma, não é? Não. Discordo, eu professor. acho que não. Só discordo, porque... Só um instante. Só um instante para eu vejo, portanto, que vai haver uma confusão aqui. Ela disse que a razão humana constata que é assim. Mas a razão humana, portanto, não cria essa realidade de tal forma que cria assim. A razão humana constata que isto é assim. Então, se ela constata que isto é assim, significa então que o modo de ser dessa coisa não depende da razão humana, mas da própria coisa em si mesma. Ou seja, que essa modalidade, que 2 mais 2 é 4, não depende da razão humana, mas do modo de ser do 2 mais 2 em si mesmo. Então, o que nós estamos aqui a discutir tem a ver sobretudo com esta perspectiva de fundo que é discutida. A modalidade deve ser pensada como um aspecto do conhecimento humano ou deve ser pensada como um aspecto da própria realidade. Portanto, Kant diz claramente que depende do modo de conhecimento humano. E esta perspectiva é a perspectiva de todos aqueles que acreditavam na razão como o princípio da fundamentação do ser e do saber. Lembre-se, na outra aula nós falamos da razão como princípio do ser e do saber. Não é? Mas para outros filósofos, meramente Hartmann e Heidegger, dizem não. As categorias são modos de ser da realidade, da coisa em si mesma, maneira de ser dos gentes, e não a maneira de ser da razão humana. Portanto, esta forma, portanto, de interrogação, portanto, é ainda hoje muito estudada na filosofia. Depois da aula vou-vos mandar, portanto, uma pequena foto que tem a ver com a maneira como essas coisas são estudadas hoje na filosofia contemporânea. Portanto, Arnaldo e, portanto, seu colega. Sim. Sim, professor. Eu, sinceramente, fiquei um pouco, não é baralhado, com o entendimento que eu tinha. Por exemplo, imaginemos, por exemplo, que nosso entendimento, por exemplo, nós já sabemos que do ovo sai pinto, né? Isso não é o nosso entendimento, isso é uma realidade, não é uma realidade? É a realidade. É a realidade. Mas para Kant, sim. Para Kant, portanto, para Kant... isso seria um entendimento humano. Reparem para Kant. Para Kant, o que é que nós podemos conhecer? Nós só podemos conhecer
as nossas próprias representações. E as nossas representações dependem da nossa razão. Se nós não podemos conhecer a coisa em si mesmo, então não é a realidade em si mesmo que nós conhecemos, não. São as nossas representações das coisas que nós conhecemos. Então não poderia ser a coisa em si mesmo, o número, mas apenas o fenómeno. Fenómenos são as nossas próprias representações das coisas. Então, para Kant, nós não conhecemos a coisa em si mesmo, o número, mas apenas as nossas representações das coisas. Como dizia o outro, não são as coisas que nos machucam, mas os nossos pensamentos sobre as coisas. Se nós mudarmos, isso significa que se nós mudarmos a maneira como nos pensamos sobre as coisas, tanto que a coisa já não nos machuca. Não é? Então, para Kant, isso não poderia ser. Portanto, as mudanças nunca poderiam ser maneiras de ser das coisas, porque nós, para Kant, nós não conhecemos as coisas em si mesmo, o número, mas apenas, portanto, o fenómeno, ou seja, apenas as representações das coisas, e as representações são as nossas, não são das coisas, são as nossas representações das coisas que conhecemos. E isso significa as representações da própria razão. Então, nós estaríamos aqui a ver a questão do ponto de vista de autores que estão a pensar do ponto de vista de metodologia completamente diferente. Uma coisa é ver a partir do ser, outra coisa é ver a partir do conhecimento humano. Kant está a ver a realidade a partir do conhecimento humano. Portanto, seriam, para Kant, modos do conhecimento humano e não modos da própria realidade. Heidegger, Hartmann, diria não. Portanto, as moralidades são modos da realidade e não modos do conhecimento humano. O conhecimento humano, diriam Heidegger, portanto, e Hartmann, o conhecimento humano, o conhecimento possível, o conhecimento necessário, o conhecimento real, simplesmente constata que há coisas que são necessárias, possíveis ou reais, mas não cria essas coisas. Não sei se me fiz entender aqui nesse ponto. Não, professor, agora entendi. Eu estava a fazer mesmo confusão. Eu agora entendi perfeitamente, professor. A ideia do Kant. Por exemplo, eu estava até a pensar que, por exemplo, Kant nega a existência de Deus, dizendo que era uma criação do homem. Mas entendi agora que... Entendi perfeitamente o que o professor está a dizer. Portanto, na crítica à razão pura, ele aproxima-se um pouco desta ideia de que Deus é uma invenção do homem, porque ele diz que é uma ideia da razão. A razão é algo que pertence ao homem. Então, por isso é que na parte final da crítica à razão pura, ele fala das ideias. As ideias são o quê? As ideias são imaginações da razão. Sim. Portanto, Deus não passava para Kant da crítica à razão pura de uma mera imaginação da razão humana. É por isso que ele diz que Kant foi um dos primeiros autores a cometer a morte de Deus. Não é? Quando ele disse que Deus não passava de uma mera ideia da razão. Mas Kant, logo passar 7 anos, vai corrigir a sua posição porque ele diz que Deus tem que existir. Não é? Aliás, o Kant de 1772 era um Kant, portanto, que acreditava na ideia de Deus como ser necessário. Portanto, eu fiz de referência, portanto, a um texto de Kant que, curiosamente, depois da crítica à razão pura, Kant vai mudar a posição. Mas, curiosamente, passados 7 anos, na crítica à razão prática, ele regressa, dá um passo atrás, diz, não, há duas coisas nós que só podem ser explicáveis porque Deus constitui, por assim dizer, a razão de ser dessas coisas. A liberdade que nós experimentamos em nós e a consciência moral, a consciência do bem e do mal. Kant diz que só Deus poderia ter posto isso em nós. A capacidade de escolher e a capacidade, portanto, de decidir sobre o bem e o mal. Então, a crítica à razão prática é uma obra que reintroduz, por assim dizer, a tal ideia da fé racional. Deus aparece agora como uma exigência da razão. A própria razão exige que tem que existir uma coisa que é a razão do facto de nós sermos livres. Não é? O Arnaldo está a ouvir aqui, mas ele pode, porque é livre, pode fechar, portanto, o microfone e não ouvir. Isto prova que você é livre. Mas também você sabe aquilo que é o bem e sabe aquilo que é mal. Não é? E a gente não precisa aprender ir à escola para saber o que é o bem e o mal. Basta imaginar aquilo que nós não gostaríamos tanto que os outros nos fizessem.
Pronto, aí nós começamos a distinguir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Então Kant aí diz que há duas coisas. A consciência moral e a liberdade são duas coisas que estão em nós e que nos distinguem dos demais seres e que só poderia ter uma explicação, a existência de Deus. Então a crítica à razão prática é uma obra que vem, por assim dizer, de certa forma, corrigir a crítica à razão pura. Ok, professor, perfeitamente. A pergunta 4. Quem quer responder a pergunta 4? É só para concluir a pergunta 3. Então, na perspectiva do Kant, ele acredita na existência de Deus, certo? O Kant da crítica da razão prática. Sim, da razão prática. Ele acredita na existência de Deus. O Kant da crítica da razão prática, portanto, ele diz que a própria razão, na busca da razão de ser das coisas, tem que admitir. Daí que ele chama que essa fé não é fé religiosa, mas é aquilo que ele chama uma fé racional. Uma fé nascida da própria exigência da razão. Então ele pergunta, mas como é que a razão poderia compreender que o homem seja um ser livre e um ser com a consciência do bem e do mal? Kant diz, não, a própria razão tem que admitir que um ser, né, poderoso, arquitetônico, por assim dizer, Deus, seja a razão de ser disto tudo. Então, a crítica à razão prática é uma obra na qual tanto Kant admite a existência de Deus. Por isso é que ele diz, tive que deixar de lado a ciência, porque nós não podemos, na crítica à razão pura, diz ele, provar a existência de Deus, para dar lugar à fé racional, a fé nascida da própria razão. Certo, já entendi. Obrigada. Vamos fechar com a pergunta 4? Sim. Sim, professor. Portanto, quem quer ler, indicar alguém para responder. Professora, a pergunta 4 diz se existe, do ponto de vista, algum ser necessário ou toda a existência efetiva é da ordem do meramente possível. Do meu ponto de vista, eu acho que existe sim esse ser. E esse ser é Deus, na minha opinião. Que existe um ser necessário. Professor, eu também sou da mesma opinião, que existe um ser necessário para que possa existir a ordem dos possíveis. Creio eu, porque se não existisse um ser necessário, nada existiria, de certeza. E até seria difícil falar que não existe um ser necessário. A minha opinião. Mais pessoas? Doutora, eu estou de acordo com os meus colegas. Existe um ser necessário. Sim, porque, professor, dizer que não... Professor, neste ponto 4, dizer que não existe o ser necessário é desmentir a questão 3. No meu ponto de vista, não sei. Uhum. Alguém tem uma posição contrária? Eu acho que existe. Eu acho que há... ser necessário. E há um ser necessário, assim, segundo Parmênides. Ele diz que há um ser necessário que não pode não existir. Boa. Portanto, para Parmênides, o ser, portanto, é necessário e não pode, portanto, não ser. Sendo assim, ele é o ser necessário. Sim. Portanto, grande parte da filosofia clássica, portanto, argumenta nessa linha de pensamento, portanto, que vocês estão, portanto, ou seja, na linha de pensamento ontológico, que identifica o ser com Deus e diz que, sendo Deus ser aquilo que é, aquilo que existe, que nós jamais poderíamos dizer, como diz Gilson, que aquilo que é não é. Não é? E deste ponto de vista é que nós asseguramos, portanto, com Leibniz, o princípio da contradição diz que só é possível aquilo que não vai contra o princípio da contradição. Ou seja, o princípio da contradição diz que uma coisa não pode ser e não ser simultaneamente. Então, como necessário, ele não poderia ser e abrir a porta ao não ser. Ou
abrir a porta à possibilidade. E sendo assim, portanto, ele seria um ser necessário. No entanto, é contra esta ideia que Kant, da crítica à razão pura, se posiciona, dizendo que quando nós dizemos que um ser necessário, isto ainda estamos meramente na ordem do pensamento, mas isto não significa a ordem da realidade. Então, o que Kant, da crítica à razão pura, diz é que o pensamento apenas nos diz um ser necessário, uma idealidade. Mas uma coisa é idealidade, pensar, não é? Portanto, um ser necessário, outra coisa é constatar a existência desse ser necessário. O que Kant, da crítica à razão pura, diz é que o facto de nós pensarmos num ser necessário, que isso não nos garante a existência desse ser necessário. Mas do ponto de vista cristão, tanto como Gilson, na sua obra, portanto, O Espírito da Profecia Medieval, capítulo 3, diz ele, quando nós dizemos ser necessário, estamos a dizer aquilo que é. E sendo aquilo que é incompatível, portanto, com a ideia da não existência. Então, da ordem, do ponto de vista ontológico, religioso, portanto, é a ordem da realidade, portanto, suprema, é a ordem do ser necessário. E, no entanto, quando nós falamos aqui da ordem do possível, não é? É claro que do ponto de vista religioso nós não podemos dizer que, portanto, Deus era meramente possível, porque se fosse meramente possível, era bem possível também que não fosse, que não chegasse a existir. O que seria contraditório pensar um Deus que não existe, porque faltaria-lhe alguma qualidade com a própria existência. E é na base, portanto, desta discussão que nós podemos encontrar ainda as grandes reflexões hoje sobre a ideia do mundo possível. Portanto, será que o mundo possível é algo extensível a toda a realidade ou há alguma realidade que seja da ordem daquilo que ultrapassa o possível? Não é? Deus não estaria além da mera possibilidade? Portanto, esta é a pergunta, portanto, com a qual nós terminamos aqui e que nós podemos continuar a discutir nas próximas aulas, já que na próxima aula nós vamos falar um pouco de Hegel, que é a consumação desta ideia de ser, portanto, necessário. Portanto, antes de terminarmos, portanto, se houver algumas outras perguntas, portanto, nós podemos analisar, mas gostaria de também começar, portanto, a entrar em contato comigo de forma privada, portanto, ou mesmo no grupo, para consertarmos sobre os temas de trabalho final. Eu já vi algumas mensagens de alguns alunos que eu vou responder hoje ainda, portanto, sobre os trabalhos finais. Sim. Professor? Sim. Exatamente, sobre, já tínhamos falado, mas eu queria esclarecimento aqui melhor sobre o trabalho. E é um resumo, por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, trabalhar sobre a existência e o homem, eu tenho de fazer um resumo tudo o que eu sei dos autores que falam sobre a existência e o homem. O trabalho final diz-nos que é uma espécie de artigo. Um artigo académico. Okay. Sim. Sim, para isso nós temos que avaliar, portanto, o estado, como é que a questão atualmente é discutida, ou já foi discutida, depois mostrar, portanto, as implicações filosóficas, por fim, mostrar o nosso próprio ponto de vista acerca desta questão. Ok. Professor? Okay. Sim, estou a ouvir. Eu gostaria, por exemplo, como eu estou a organizar todas essas matérias, estou a ver que eu tenho em falta algumas matérias. Eu gostaria, por exemplo, de ter um tempo consigo no sábado. Não sei se é possível, pessoalmente. Sábado, amanhã? Sábado, depois depois de amanhã. No sábado, depois... Sim, perfeito. Eu gostaria de ter uma hora, não sei se eu posso chamar, porque ontem eu chamei o senhor, não consegui falar com o senhor não atendeu. Depois fiquei nesse... Certo, portanto,
Se quiser, portanto, se quiser, Se ainda estou hoje, aqui a portanto, organizar tudo, por pode isso eu não falar. queria. Sim, eu vou organizar tudo isso. Mas eu posso lhe chamar hoje e depois de ter organizado tudo, eu posso lhe chamar no sábado para afinar todas essas coisas. Porque Certo, como alguma coisa pelo caminho, eu Uhum. estou perdido. Uhum. Certo. Não há problema, obrigado. tá bom? Obrigado. Professor, é um trabalho, um trabalho final, é um tema que nós vamos escolher. A vossa escolha, portanto, a vossa escolha, se me pedirem, portanto, alguma opinião, portanto, eu até posso sugerir, portanto, alguns possíveis temas, mas dado que cada aluno, portanto, tem, portanto, um núcleo de interesses, portanto, seria bom se o aluno, portanto, ele mesmo decidisse, portanto, qual é o tema que queria trabalhar. Professor. Eu vou entrar em contato consigo para me Professor? orientar melhor. Portanto, a concertação pode ser mais tarde aqui no grupo ou de forma individual, privada, portanto, para não estarmos tanto a partilhar informações, portanto, vocês sabem essas coisas, portanto, às vezes você pode querer trabalhar um tema e outro colega pega nesse tema, mas vocês podem trabalhar o mesmo tema, o que não podem fazer é entregar o mesmo trabalho, não é? Isso não. Portanto, cada um, portanto, pode haver 5 trabalhos sobre o mesmo tema. Mas o que não podem fazer é entregar o mesmo trabalho. Portanto, aqui nós não vamos aceitar clonagem de trabalhos. Tá bem, professor. Então eu vou falar com o senhor no Messenger, porque eu já escolhi o tema. Certo. Agora, eu estou com dúvida se eu vou fazer o desenvolvimento desse tema com base num autor ou relacionar, ou comparar, fazer a comparação entre os autores. Dizer o que um autor pensa acerca... Pode alargar outros autores. Sim, pode alargar um outro autor porque é um trabalho de investigação. Sim, portanto, nesse tema eu posso fazer a comparação entre, por exemplo, vários autores do que cada um pensa acerca do tema, né? Exato. E no fim, tem que vir agora o seu ponto de vista. Tá bem, professor. Então eu vou enviar o tema, tá bom? No Messenger. Sério. E assim o senhor vai me dar alguns feedbacks. Certo, tá certo. Tá bem, obrigada. Há mais questões aqui? Não. Ou já podemos concluir? Não, eu estava, como o senhor disse, o senhor poderia indicar temas. Eu gostaria, pelo menos no meu ponto de vista, não é? Eu acharia melhor que o senhor fizesse um manancial de opções e enviasse pelo e-mail. Cada um dentro desses temas poderá possivelmente escolher um. É a minha opinião. Só por favor, a data de entrega vai ser quando? Porque isso depende do calendário da vossa escola, portanto, eu acho que vai, pelo menos, as aulas vão até o final do próximo mês. Eu vou consultar com o Sr. Coordenador para ver, portanto, até quando nós podemos fazer avaliações, porque vocês podem entregar o trabalho mesmo até o último dia da aula, e, no entanto, daria uma semana para eu ler todos os vossos trabalhos e depois encontrarmos, portanto, forma de, não sei se vai haver possibilidade de discussão desses trabalhos, não sei ainda como é, porque, como sabem, portanto, estamos numa época de pandemia e aquilo que se recomenda é não haver contactos pessoais. Mas eu gostaria, portanto, de no fim discutir os trabalhos convosco, mas se não houver essa possibilidade, fico pelo trabalho que recebi e avalio com base no trabalho. Mas nós podemos entregar trabalho, portanto, comecem a pensar nos vossos trabalhos, porque é bem possível que nós, além dos trabalhos finais, façamos pelo menos mais um ou dois resumos, portanto, ou pelo menos 2 resumos, mais um de antropologia ou um de ontologia ou mais 2 de ontologia. Portanto, o trabalho final são apenas 8 páginas, portanto, vejam e não
comecem a fazer trabalhos muito longos para não ficarmos com muita coisa, porque 8 páginas em 55 ou 60 alunos é muita coisa para ler. Está bem. Ok. É melhor o senhor mandar uma lista de temas. Uma lista de temas assim. Eu vou fazer isso. Uma lista de temas. Exato. Eu vou incluir então mesmo os temas de antropologia filosófica, que é a parte que nós ainda não demos, mas exato. Já daqui a nada estaremos a dar só a parte de antropologia e vou-vos adiantando que para amanhã vou-vos enviar um texto de 2 páginas, mas não venham para a aula amanhã sem ler esse texto de 2 páginas. Esse é um favor que eu vos peço a todos. Leiam, portanto, essas 2 páginas que eu vou vos enviar agora, portanto, leiam isso para poderem perceber o tema que nós vamos falar amanhã sobre a tal ideia de viragem antropológica dentro da filosofia contemporânea. Certo. Portanto, o texto corresponde ao capítulo 11 do livro de Pannenberg que eu vos enviei. Uma história de filosofia a partir da ideia de Deus. Mas podem ler somente aquelas 2 páginas que eu vou vos enviar daqui a nada, está certo? Tá bom, professor. Tá bom. Professor. Sim. Professor, até quando o professor vai enviar os temas? Portanto, eu vou trabalhar nisso até amanhã, portanto, para vos enviar de forma que isso possa também ser produtivo para vocês. Certo. Tá bom, professor. Certo, obrigada. Se eu puder envio ainda hoje, mas não vos garanto que seja possível ainda hoje, mas se eu puder envio hoje, tá bom? Tá bem. Tentei chamar o professor várias vezes, mas não consegui. Tá bem. Portanto, quando é assim, basta mandar mensagem dizer, professor, sou eu, portanto, tal, assim, porque há muita gente que às vezes telefona, portanto, e às vezes a gente está ocupado, não atende, mas se, portanto, a gente ver que é um aluno, portanto, imediatamente retoma a chamada assim que puder. Tá bem, obrigada. Tá bem, obrigada. Então, daqui a nada, vocês podem ver o e-mail com o texto para a aula da manhã. Tá bem, obrigada. Tá bom, professor.